Olá, pessoal do Clube do Direito. Eu estou super contente de conversar com vocês sobre o tema dessa palestra, que é o Direito Penal dos Direitos Humanos. O meu nome é Raquel da Cruz Lima, eu sou advogada, sou pesquisadora e sou autora de um livro com esse título, Direito Penal dos Direitos Humanos. Esse aqui, trouxe até para mostrar para vocês. E ele é resultado da minha pesquisa de mestrado, mas na verdade é com um tema que eu já venho estudando há mais de 10 anos, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A minha ideia com essa aula não é só falar de um tema que eu pesquisei longamente, mas é dar oportunidade para vocês pensarem sobre direitos humanos de um jeito diferente, mais aprofundado, com coisas que a gente não vê sempre. Mas, ao mesmo tempo, aproveitando para comentar alguns casos da jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que eu sei que é um tema que ajuda bastante quem ainda está estudando, está prestando concurso, mas que também, do jeito que eu vou falar com vocês, ajuda quem está pensando na prática como pode atuar usando um pouco a jurisprudência internacional e, ao mesmo tempo, pensar de forma crítica como que a gente pode avançar na proteção dos direitos humanos. Então, eu quero começar chamando a atenção que falar sobre esse tema, o Direito Penal dos Direitos Humanos, esse nome, já é para de cara bater naquela ideia do senso comum que diz que direitos humanos é direito de bandido, né? Existe muito esse senso comum, que eu sei que quem estuda sabe que direitos humanos não tem nada a ver com isso, que direitos humanos trata de, enfim, todos os direitos, né? Uma perspectiva universal, que significa que é do direito de todo mundo e dos mais variados direitos, já que a indivisibilidade também é outro princípio fundamental. Só que mesmo sabendo, eu acho que até pela situação do nosso país, com tantos problemas relacionados ao sistema penitenciário, fica às vezes a impressão que quando os direitos humanos se encontram com o direito penal, é sempre para falar sobre necessidade de ampliar as garantias individuais, sobre reduzir a intervenção do poder punitivo do Estado. E aí, de repente, vem uma pessoa com a ideia desse nome de Direito Penal dos Direitos Humanos. Espera aí, o que é isso? Então, o que a gente vai falar é dessa atuação dos mecanismos de proteção a direitos humanos, que sim, ao mesmo tempo que eles de fato restringem o poder punitivo, existe um certo viés que na verdade visa a ampliação da forma de atuação do sistema punitivo do Estado, a ampliação da criminalização. É sobre isso que eu vou falar, e eu vou falar na perspectiva do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E com isso, eu acho que também a gente vai ter a oportunidade de talvez revisar um pouco algumas noções gerais que vocês podem ter sobre o Sistema Interamericano e também pensar criticamente sobre como ele atua. Bom, eu vou contar um pouco como eu cheguei a esse tema, e eu acho que isso pode ajudar numa introdução. E aí a gente vai discutindo quais são os casos, como é que aparece esse direito penal dos direitos humanos, para a gente poder chegar numa ideia de crítica, de uma avaliação crítica dessa proposta. E, por fim, propondo para vocês também algumas possibilidades de atuação, de como a gente pode avançar na proteção dos direitos humanos, conhecendo essa ideia que eu trago para vocês hoje do direito penal dos direitos humanos. Bom, então como que eu cheguei a esse tema? O meu orientador de mestrado foi o professor André de Carvalho Ramos, que inclusive é quem fez o prefácio do livro, e talvez alguns de vocês conheçam, porque ele é um grande pesquisador na área da proteção internacional dos direitos humanos. Ele também tem uma atuação muito importante no Ministério Público Federal, e ele começou a perceber que diversos sistemas internacionais estavam trazendo comandos para que os estados incluíssem a criminalização de condutas. Então, ele foi vendo como alguns tratados falavam sobre isso. Você vai ver a Convenção de Belém do Pará. Também, dentro da própria ordem interna, a nossa Constituição Federal também traz alguns comandos relacionados à forma de punição, à imprescritibilidade de crimes. Então, ele começou a ver esse cenário e perceber que os direitos humanos também tinham mandados de criminalização. Inclusive, ele tem um artigo com esse título que discute justamente como que a gente consegue enxergar a partir do plano interno, né, da Constituição Federal, mas também do plano internacional, tanto do sistema das Nações Unidas, do sistema universal, quanto do sistema regional, do sistema interamericano, que então algumas normas de direitos humanos trazem em si comandos que indicam que algumas condutas devem ser punidas ou que deve haver determinadas formas de punição.
E à época isso me chamou um pouco a atenção, porque até então eu estava mais familiarizada com a jurisprudência do sistema interamericano, que trata justamente de sistema penitenciário, que mostra as violações de direitos. E me pareceu interessante investigar, então, como essas coisas se encontram. Como um sistema que se defronta, principalmente no âmbito das medidas provisórias, que são aqueles casos urgentes que exigem uma ação imediata, né? Como então esse sistema que tem tantas medidas provisórias, falando sobre as violações de direitos relacionadas à aplicação do direito penal, e aqui eu cito exemplo, por exemplo, do caso de Urso Branco contra o Brasil, que é uma medida provisória que foi renovada ao longo de muitos anos, justamente evidenciando a precariedade da situação do sistema prisional de Rondônia. Então, como esse sistema que tinha essa leitura crítica sobre a atuação do sistema penal, ao mesmo tempo falava, precisamos punir mais. Foi com essa pergunta que eu me voltei para a jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E eu olhei mais ou menos 10 anos de produção de casos contenciosos, né? Eu olhei de forma detalhada casos que tramitaram pela Corte a partir de 2001 até 2011, mas eu também fiz uma leitura geral dos casos anteriores para começar a entender as raízes. E aí que está um ponto super importante, porque eu também acho muito válido a gente discutir essa ideia de direito penal dos direitos humanos na perspectiva do sistema interamericano de direitos humanos. Porque quando eu falo sobre origens, na verdade, essa ideia está exatamente no que tem de base do sistema interamericano, justamente nas suas origens. O primeiro caso que foi julgado, o primeiro caso contencioso que a Corte Interamericana julgou, vai completar 30 anos, logo mais este ano, foi o caso Velázquez Rodrigues. E foi o caso, enfim, contencioso inaugural, né? Até então, a Corte só tinha emitido opiniões consultivas, então analisando mais em abstrato algumas situações em face da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E o que o caso Velázquez Rodrigues revela foi o nascimento do que seria o DNA da Corte, que é tratar cada caso não só como uma situação específica relacionada ao senhor Manfredo Rodrigues, que vivia em Honduras e sofreu desaparecimento forçado, não. A Corte, nesse caso, já definiu uma regra que se manteria nos 30 anos seguintes e que hoje a gente ainda diz que é verdade, que é olhar para cada caso com oportunidade de dizer o que é o direito. De dizer o que é o direito internacional dos direitos humanos na perspectiva de toda a América, isso quer dizer de todos os países que fazem parte da OEA, mas também olhando para fora, tentando estabelecer interpretações que pudessem ser apropriadas, por exemplo, pela Corte Europeia de Direitos Humanos, também nos casos dela, para usar como parâmetro, que pudesse também ser apropriada pelo Sistema Africano de Direitos Humanos, até mesmo pela Corte Internacional de Justiça. Então, já nesse caso, começam as primeiras pistas que a gente vai vendo que só se aprofundam ao longo dos anos, de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma corte que vê a si mesma como tendo um dever de olhar para cada caso para muito além do caso concreto. E por que isso aconteceu? Talvez vocês já tenham estudado um pouco o funcionamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu sei que aqui no Clube do Direito vocês já tiveram aula sobre isso. E no Sistema Interamericano, os indivíduos que sofrem violações de direitos humanos não têm acesso direto à Corte Interamericana, que é o órgão jurisdicional que pode analisar se uma determinada situação viola a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos ou outros tratados regionais a que os Estados tenham ratificado. Existe antes uma instância da Comissão Interamericana, que é por onde começam o trâmite dos casos individuais e que na prática funciona como um filtro. A comissão, ela mesma, pode emitir recomendações para os estados, existe a possibilidade do caso ser solucionado de forma amistosa, e apenas depois de um trâmite também longo pelo tempo, a comissão deve submeter o caso à Corte Interamericana se ele, enfim, atende aos requisitos. Isso significa que, na prática, são poucos casos das muitas violações de direitos humanos que acontecem nos países da América. São poucos os que chegam à comissão, porque é custoso, é difícil, é demorado submeter um caso a um sistema internacional. E depois, durante o trâmite da comissão, esse filtro vai funcionando de novo. Então, chegam pouquíssimos casos para a corte julgar a cada ano. É muito por isso que cada caso vale muito. É muito